Meus amados irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Podem tomar seus assentos. Sinceramente, meus irmãos, eu já estou com saudade de vocês sem ter partido. Já estou com saudade de vocês. Foi muito bom estar com vocês esses dias, visto que está sendo 3 dias de muita edificação espiritual. Pode ter certeza que não só para vocês, mas principalmente para mim. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Antônio Domingos, que esteve aqui acompanhando a gente no primeiro dia e logo passou por um procedimento cirúrgico. Vocês estão brincando. Jesus querido, faça isso não. Amarra aquele homem. Aquele é aroeira mesmo, né? Eu falei para vocês no primeiro dia, pastor Saulo, falei para eles aqui, que eu me sentia velho até conhecer o pastor Antônio. Depois que eu conheci o pastor Antônio, eu fiquei mais jovem, uns 40 anos. E isso foi muito perceptível. E uma coisa que eu tenho aprendido com o pastor Antônio é o seguinte: você liga para ele, qualquer momento você ligar para ele, pastor Antônio, está tudo bem? Ele falou, está tudo bem, está tudo ótimo, está melhor, impossível. Eu falo, nunca está ruim para o senhor? Não, pastor, está sempre bom, está sempre bem. Então, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Antônio, que tem sido uma referência para mim, para aqueles que o conhecem ali no ABC. O testemunho de todos é verdadeiro, né? O pastor Antônio tem sido uma inspiração para nós. Eu costumo dizer em São Bernardo do Campo que é um dos últimos baluartes vivos da obra missionária. Eu quero louvar a Deus também pela recepção de cada um de vocês, os nossos irmãos que nos receberam com tanta alegria. Eu tive o privilégio de conhecer os negócios de alguns, né? Hoje à tarde estive visitando a loja de um deles. Cheguei ali, tinha um café maravilhoso colocado para a gente tomar. Eu falei, meu Deus, se continuar assim, já disse, se vocês continuarem assim, a gente não vai embora mais, vai ficar por aqui. Vai armar uma tenda e ficar por aqui, né, Gessé? Quero louvar a Deus pela vida dos meus amigos, pastor Gessé Pires, pastor Marcelo Dantas, nossos companheiros de viagem. E esses homens, pastor Saulo, estão aí para servir o MSBN, né? Homens capacitados, gabaritados na obra do Senhor, forjados na bigorna. Esses homens são forjados na bigorna. Estão aí para servir o MSBN. Certamente nós teremos muitas oportunidades, viu, pastor Gilson? De ouvir esses homens. Pastor Gilson, acho que ele saiu, mas para ouvir esses homens ainda. Uma alegria estar com o senhor, pastor Saulo. O senhor, a pastora Priscila, a irmã Adriana ficou triste não poder vir para ver vocês. Ela me incumbiu de uma responsabilidade, eu falhei na responsabilidade e já ouvi, né? Mas isso acontece depois de 30 anos de casado, a gente vai ficando mais esquecido, a gente vai... Mas é assim mesmo. Mas, meus amados irmãos, dito isto, né? Eu quero pedir para o meu irmão colocar aqui o slide 32. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós estamos estudando. Na primeira palestra nós falamos sobre o DNA do empreendedorismo. Na palestra 2 falamos do verdadeiro caminho, que foi ontem. E hoje a gente vai fechar com esse tema, a fidelidade a Deus, o segredo para a verdadeira prosperidade. A fidelidade a Deus, o segredo para a verdadeira prosperidade. E para a gente introduzir esse tema, eu quero que você abra a sua Bíblia. Está aí na página 29. Página 29 da apostila. Você pode abrir para acompanhar os textos bíblicos. Nós vamos fazer a leitura segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 31, vamos ler do verso 5 até o verso 10. É óbvio que é impossível a gente falar todo o assunto que nós preparamos, até porque a parte que vocês têm aí é a parte sintetizada, mas aqueles que desejarem, o pastor Gilson pode passar para vocês todo o material digital que nós mandamos para ele. Aí fica a critério de vocês, tá bom, meus irmãos? Mas vamos ler Bíblia, porque a Bíblia, ela é o que mesmo?
a palavra de Deus. E como palavra de Deus, eu não me canso de dizer isso. Ela tem resposta. É uma alegria também estar aqui com meu amado pastor, que veio ali de Portugal, né? Uma alegria grande conhecê-lo pessoalmente. Já conhecíamos dos vídeos, né? Mas uma alegria conhecê-lo pessoalmente. E já intimei ele a estar ali conosco no ABC, viu, pastor Saulo? Ele disse que vai para Santo André, vai ficar lá em Santo André, acho que uma semana em Santo André, vai estar do lado, no quintal do MSBN, ABC Paulista. Então a gente já vai amarrar com ele aí uma data para ele estar lá conosco um dia. Certamente nós seremos edificados através do ministério do nosso amado irmão, tá bom? Uma alegria muito grande. Então vamos lá, meus amados irmãos. Segundo as Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 31, o verso 5 até o verso 10. Eu vou ler e você acompanha a leitura aí. Diz assim: e depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus. E fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e o sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer, e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Amém? Eu vou repetir o verso 10. Diz assim: e Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer, e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Amados irmãos, toda a boa dádiva, ela vem do Senhor. Toda boa dádiva, ela provém do Pai das luzes. O nosso Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, o escritor ele diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele exista e creia que Ele é galardoador, é o Deus abençoador daqueles que o buscam. Quando nós falamos de fidelidade, e eu já vou pedir para o irmão colocar o slide 34, a gente vai pular alguns slides, para a gente aproveitar bem o tempo. A gente vai definir essa palavra, fidelidade, porque quando nós falamos de fidelidade, nós precisamos entender que a fidelidade é um atributo natural do próprio Deus. A fidelidade é um atributo natural do próprio Deus, e Ele não pode negar-se a si mesmo. Vocês sabiam que, por mais que Deus Ele nos ame, e o amor dele é tão grande, que o próprio Jesus, falando desse amor, faltou uma expressão, porque Ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Então Ele nos ama com toda a força que há nele. Mas mesmo Ele nos amando de tal maneira, Ele não nos isenta das nossas responsabilidades, porque para cada ação nossa, há uma reação. Quando nós pecamos, Deus nos perdoa, é verdade que Ele nos perdoa, só que é o seguinte, a sua justiça, a sua fidelidade, não nos deixa sem as consequências, sem o juízo, sem uma punição. Vocês entenderam? Mesmo quando a gente peca,
Mesmo quando a gente desobedece a Deus, Ele nos ama, é verdade. Ele nos amou tanto que Ele veio para se oferecer e morrer no nosso lugar. Porém, as consequências, o juízo, nós precisamos enfrentar. Porque a fidelidade de Deus, a santidade de Deus, não nos deixa isento. Vocês sabiam disso, irmãos? Então veja, quando nós falamos de fidelidade, eu preciso entender que Ele nos chamou. Imagina só, vamos fazer uma ilustração. Imagina que eu como filho, eu estava condenado, eu cometi delitos, cometi muitos pecados, e todas as consequências desses pecados, desses delitos, me levaram até o tribunal. E diante desse tribunal, o acusador, ele me acusou de tudo quanto eu cometi, de todas as minhas consequências. Aí o meu pai, sabendo de tudo isso, ele vai até o tribunal e diz ao acusador: é verdade que ele cometeu todos esses delitos e essas consequências, e ele semeou tudo isso, é verdade que agora ele tem que pagar por isso. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou justificá-lo, eu vou tirá-lo da cadeira de réu, eu vou pagar toda a conta no lugar dele. Eu vou pagar toda a conta no lugar dele. Mas aí ele virou para mim e disse assim: olha, eu vou morrer no seu lugar. Agora a única coisa que eu espero de você é que você seja fiel. Que você viva agora, não mais para praticar toda a tua vontade, fazer as tuas loucuras. A partir de hoje, você vai viver para obedecer a minha palavra. A partir você não obedeceu, até hoje você não obedeceu, mas a partir de agora, você vai viver para obedecer. Coloca aí, por favor, meu irmão, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, só para a gente ilustrar, e a gente vai introduzir já o texto acerca da fidelidade a Deus. Olha o que é que ele diz aqui, ó. O que é que diz aqui o texto? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Se eu entender assim, esse amor, ele me constrange, julgando nós assim. Que se um morreu por todos, logo todos fizeram o quê? Morreram. Coloca o 15 também. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse pastor Antônio é aroeira mesmo, viu? Você é o cabra do norte, não tem como negar não, viu? Deus seja louvado pela sua vida, pastor Antônio. Deus seja louvado, o homem que nos inspira, né? Amados, vocês entenderam? Nós estamos apenas fazendo o quê? Ilustrando acerca dessa fidelidade. Então veja, eu fui absolvido de todos os meus crimes, de todos os meus pecados, da consequência que me levou para o tribunal. Está certo? Mas agora, a única coisa dele como pai, que ele me pediu, ele disse: eu vou pagar os crimes que você cometeu, eu vou carregar todos eles, mas a única coisa que eu vou pedir para você é que você não viva mais de forma dissoluta, de forma irreverente, de forma irresponsável. Você agora vai viver para ser fiel. Amém? Você não vai viver mais para fazer a sua vontade, porque até hoje você não me obedeceu, mas a partir de hoje você irá me obedecer e ser fiel. Amém? Então talvez até hoje você não estava sendo fiel, e a partir de hoje você será fiel a Deus, e você vai ver que vale a pena ser fiel a Deus. Vire para seu irmão aí agora, para vocês dar uma acordada. Eu sei que todo mundo trabalhou muito hoje e está cansado, acordou cedo, saiu daqui ontem de tarde e acordou cedo, e diga assim para o seu irmão: você vai ser fiel? Eu vou ser. Amém.
Glória a Deus. Então nós vamos viver para ser fiel, tá certo? E dito isto, então vamos definir a palavra fidelidade. Vamos definir essa palavra fidelidade. Fidelidade é o termo com origem do latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Se você assumiu o compromisso, você assumiu esse compromisso, então você precisa ser fiel. Eu vou repetir novamente, para ficar bem gravado em nossos corações, porque tudo que nós vamos falar, a partir de agora, vai ser com base nesta palavra. A fidelidade a Deus, o verdadeiro caminho para a prosperidade. Não existe verdadeira prosperidade sem a fidelidade a Deus. Você pode até ganhar dinheiro hoje, você pode até ganhar muito dinheiro, mas a gente já deixou muito claro que a prosperidade não consiste no ter, no ser e no poder aquisitivo, naquilo que o homem tem. E no material está cheio de referências bíblicas para nos basear. Agora, tá? Eu estou falando da verdadeira. Não estou falando da falsa nem da genérica. Estou falando do verdadeiro caminho para a prosperidade, ou seja, aquilo que é essência para nós como crentes. No primeiro dia eu falei para vocês que todo empreendedor de sucesso, ele na realidade ele se apoderou dos princípios bíblicos, aplicou isso nos seus negócios, ele conseguiu isso nos seus negócios. E muitas vezes nós, filhos, estamos nos comportando como servos. Mas você não é servo, você é filho. Você não é criatura, você é filho, amigo de Deus. Propriedade peculiar, menina dos olhos de Deus, nação santa, povo adquirido. Meus irmãos, é muito adjetivo para nós. É só tomar posse dessas coisas. Então vamos lá, olha. Fidelidade é o termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Se você assumiu o compromisso, sabe, deixa eu perguntar aqui. Quem passou pelas águas batismais, uma ordenança do Senhor? Quem passou? Levanta as mãos assim, só para me entender, quem é batizado? Praticamente a igreja inteira é batizada. Aí, naquele dia que você desceu o tanque batismal, qual foi a pergunta que foi feita? Uma das perguntas que foi feita a você. Você promete ser o quê? Vou repetir, você promete ser a Deus hoje, no momento do batismo, ou somente o mês, ou somente até o dia que você for consagrado ao presbitério, ao diaconato, ao presbitério, ao pastoreio, é isso? Todos os dias você promete ser fiel a Deus, todos os dias da sua vida. Aí todos nós dissemos, prometo. Agora, ser fiel somente numa parte? Não, né? O que é que estava acontecendo na leitura que nós fizemos? O povo estava padecendo. A bênção de Deus tinha se retirado. Mas a partir do momento em que o povo obedeceu a ordem que lhe foi dado e começou a levar aquilo que era devido ao Senhor, o que é que foi que aconteceu? Houve em abundância, haverá em abundância. Deus visitará os celeiros dos crentes de Guarapuava. Receba essa palavra, que é uma palavra profética da parte de Deus, irmãos. Amém? Deus irá visitar os celeiros de crente, porque nós somos servos. Deus irá visitar as nossas famílias. Aí diz o texto que houve abundância e até sobejou, porque o Senhor, está lá no finalzinho, porque o Senhor abençoou o seu povo. Quem abençoa é Deus, o abençoador é Deus. Foi Deus quem abençoou o seu povo, quem nos abençoou e quem nos abençoará. Abençoou no passado, abençoou no presente, e Ele vai continuar abençoando. Provas e dificuldades certamente virão, porque nós estamos vivos. Se você morreu, não tem mais prova, não tem mais dificuldade. Porque quando a gente fala isso, talvez alguém está dizendo, esse pastor está entrando pelo caminho da teologia da prosperidade. Não, irmãos.
Eu não ensino prosperidade como eles ensinam, de forma nenhuma. Nós ensinamos uma prosperidade bíblica. Nós ensinamos aquilo que está contido na palavra de Deus. Nós dizemos aqui e testificamos pela palavra de Deus que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, que ela tem resposta para todas as indagações no conceito humano daquilo que nós vivemos na nossa vida diária. Amém? Então, se você assumiu o compromisso, né? Se você assumiu esse compromisso, essa atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume, é uma característica daquele que é leal e que é confiável, honesto e verdadeiro. Confiável, honesto e verdadeiro. Condições essenciais para ser representante de um reino que não terá fim. Sem essas qualidades, infelizmente, você não fará parte de um reino. Infelizmente. Se você não for confiável, honesto e verdadeiro, lembra lá do Salmo de número 15? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Uma pergunta da boca do homem, a resposta do coração de Deus. Aquele que é sincero, aquele que fala verazmente, aquele que é verdadeiro, aquele que não difama com a língua o seu próximo, aquele, cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. E a Bíblia vai dando as características do verdadeiro cidadão dos céus. Amém? E eu creio que nós estamos aqui no meio dos verdadeiros cidadãos dos céus. Louvado seja Deus. E é por isso que Deus prepara oportunidades como essa para nós estarmos aqui servindo ao Senhor. Agora vamos lá. Abra aí a sua Bíblia. Nós lemos 2 Crônicas, capítulo 31, no 5 ao 10. Agora nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 até o versículo 18. 1 Crônicas, do capítulo 29, do versículo 10 até o 18. Eu vou ler e você acompanha aí na sua Bíblia. Diz aqui o texto. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm diante de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhante coisa? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra. E não há outra esperança, Senhor Deus nosso. Toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha que voluntariamente deu, Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o seu coração para ti. Conserva no pensamento e no coração. Davi, ele deu ouro, prata, pedras preciosas em abundância. Davi convocou o povo
para oferecer oferta ao Senhor. E o povo, de um coração voluntário, logo atendeu e levou em grande abundância pedras preciosas, ouro, prata, de sorte que Davi disse: basta. E levantou-se ali um grande montão, e Davi ele orou ao Senhor e disse: nós voluntariamente entregamos, mas tudo isso vem das tuas mãos, tudo é teu. Quem sou eu? Quem sou? Quem é o teu povo? Para te darmos voluntariamente isso, se tudo isso vem da tua mão. Então nós falamos ontem, irmãos, e talvez alguém tenha ficado escandalizado pelo que nós falamos, que dízimo é coisa para novo convertido, porque para o crente maduro na fé, não é dízimo, é tudo. Se tudo que ele tem não for colocado a serviço de Deus, a serviço do reino, se ele não for colocado a serviço do reino, de forma nenhuma ele chegará lá. Quando entende essas coisas, irmãos, o nosso coração fica leve. É por isso que Davi está dizendo aqui: conserva isso nos pensamentos e no coração do teu povo perpetuamente. Oh, glória a Deus. Nós estávamos hoje em uma visita, e eu disse: mas eu queria ter poder para tirar essa convicção que eu tenho dentro da minha alma e colocar isso no coração dos meus irmãos, esse princípio, sabe? Essa certeza, essa convicção que eu tenho, e eu digo isso de todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma. Se eu pudesse arrancar de dentro de mim e colocar no coração de cada um dos meus irmãos, começando pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, por aqueles que estão perto de mim, essa convicção, irmãos, que eu sinto na minha alma, porque nós estamos caminhando para a eternidade. Ninguém ficará aqui para sempre. Oh, glória a Jesus. Nenhum de nós ficaremos aqui para sempre. Um homem, a sua propriedade, o seu campo produziu em abundância. Está lá, está dentro das referências bíblicas. Ele produziu em abundância. E ele disse: eu vou derrubar os celeiros, eu vou edificar outros celeiros, eu vou amontoar essa riqueza e direi à minha alma: come, bebe, farta, porque o que tu tens, né? Ou seja, nunca mais vai se acabar. Aí uma voz disse: louco, se hoje perdires a tua alma, o que tu tens para quem será? Cuidado no amor desenfreado, no apego desenfreado àquilo que é material. O dinheiro é muito bom, aquilo que é material é muito bom, mas só é bom para nós, estou falando de nós, que conhecemos a palavra de Deus. Só é bom se for para ser colocado à disposição do reino, porque se não for colocado à disposição do reino, sabe o que vai acontecer? Nós pereceremos com as nossas riquezas e com as nossas coisas. Você pode ter uma boa casa, bom carro, boas propriedades, pode ter, não tenha, que isso faz bem. Você pode investir na bolsa de valores, você pode investir em criptomoedas, você pode fazer todos os seus investimentos. Só não esqueça de uma coisa, que as ações que dão mais resultado para um homem de Deus, para a mulher de Deus, são as ações do reino. Não tem nenhuma ação aqui na terra que se compare com as ações do reino. Se você semear nas ações do reino, não tem como não ser próspero. Não tem como não ser próspero. Não tem como desfrutar das benesses do Evangelho. Entenda isso, meus irmãos. Você pode fazer tudo isso, e é muito bom, e é bom que você faça. É bom que você ganhe muito dinheiro, porque você ganhando muito dinheiro, logo esse templo se acabará. Logo, o pastor Antônio outro dia falou para mim que precisar enviar 11 missionários, não é isso, pastor Antônio? 11 missionários. Se você abrir seu coração, abrir sua mão, terá recurso para mandar missionário. Não vai faltar dinheiro para nada. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos continuar aqui. Tem muita coisa para nós falarmos aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então vamos lá. A prosperidade bíblica envolve uma vida de obediência
e comunhão com Deus, onde o maior tesouro é espiritual. Ela aponta para uma paz que transcende as circunstâncias terrenas. Um tesouro, um contentamento que não depende de bens materiais. E a certeza que a nossa maior herança está no porvir. O duro é que tem muita gente que não está esperando mais o porvir. Tem muita gente que parece que ele está vivendo só para viver aqui. Ele não acredita mais na eternidade. Ele não acredita mais nos céus. Tem obreiros que não acreditam mais em arrebatamento. E nós vamos falar sobre escatologia, nós vamos aprender sobre escatologia, né? Nesses dias. Tem gente que não acredita mais. Para eles isso virou uma utopia. O que é arrebatamento? Não, já aconteceu. O céu é aqui. Tem muita gente que está vivendo dessa forma. E como é que nós estamos vivendo? É uma pergunta retórica. Como é que nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo como se não tivesse amanhã? Será que nós esquecemos da promessa que Jesus fez? Eu vou, mas virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Será que a gente está esquecendo essas coisas? Nós não podemos esquecer, irmãos, quem somos, de onde Ele nos tirou, e para onde nós estamos indo. Qual que é o propósito maior de nós existirmos como igreja? Eu falei ontem, existimos como igreja com o propósito de dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus. É para isso que nós existimos como igreja. Na eternidade, ao lado do Senhor Jesus. Isso é a eternidade. Assim, a verdadeira prosperidade, segundo a Bíblia, não se limita ao ter, mas ao ser fiel, ser obediente, ser transformado pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Evangelho de Jesus ainda continua transformando vidas. Nós estamos aqui falando de coisas relacionadas ao reino eterno. Alguém pode dizer, e brincar no tom irônico, né? Agora nós vamos aprender a ser rico, a ganhar dinheiro. Meu irmão, a Bíblia ensina tudo. Para você ser rico e ganhar dinheiro, primeiro, tem que suar muito, tem que trabalhar muito, tem que deixar de ser preguiçoso, tem que levantar cedo, tem que estudar. Entendeu, irmãos? Tem que empreender. Mas empreender, tem gente que acha que empreender é somente ser dono do seu próprio negócio. Não, irmãos, o empreendimento não começa quando você é dono do seu próprio negócio, não. Você pode ser empregado de uma empresa e ser um empreendedor lá dentro da empresa. Você vai se sobressair lá dentro da empresa como empregado. E alguém vai olhar e dizer, rapaz, esse camarada tem um negócio diferente. Vamos colocar ele aqui como chefe, vamos colocar ele aqui como líder. Mas tem uma raça de crente preguiçoso, que não gosta de estudar, ele não gosta de esforçar. Lá na empresa ele mata a sogra, mata a mãe, mata a avó, sai matando todo mundo. Irmãos, como é que pode ser abençoado? Estou na prova, Deus não olha para mim, não olha para você, porque você é preguiçoso. Não tem nada a ver com Deus. Esses dias eu conversando com um homem velho já, 50 e poucos anos, um obreiro, veio conversar comigo. Pastor, o negócio está feio, pastor. Fiquei desempregado. Pastor, vou ficar aí sem entregar o dízimo. E quem disse que ele era dizimista? E quem foi que disse que ele era dizimista? Paga aluguel. Falei, para mim foi um choque. Uma pessoa que nasce em uma grande metrópole, tantas oportunidades. Nós temos um exemplo aqui, Não nasceu em berço de ouro, não. Aqui, morou 3, 4 anos lá no DR, não é isso? 12 anos no DR. Quantos anos trabalhou na Vox? 34 anos trabalhou na Vox. Enquanto o pessoal estava luxando, vivendo dissolutamente, como nós ensinamos ontem aqui, o que é que você fazia? Ralando, né? Investindo, comprando um terreninho aqui, construindo um imóvel aqui, fazendo um investimentozinho aqui, comprando uma propriedade acolá. Nada de andar com o carro, porque tem gente que ele infelizmente, é aquela coisa, ele vê o irmão com um carro, ele vê o irmão com uma Mercedes e ele tem lá um Jetta, um Volkswagen. Não, eu tenho que ter uma Mercedes. Aquele irmão lá tem uma Mercedes, eu tenho que ter. Ele quer viver na realidade dos outros, não na realidade dele. Tem crente assim dentro da igreja. Vocês sabiam disso? Aqui não tem não, em Guarapuava, mas lá de onde eu vim está cheio. Aqui em Guarapuava não tem, mas lá de onde eu vim está assim,
cheio, entendeu? E lá de onde eu vim, lá quando eu tinha, bem mais jovem, tem uma raça de gente que nem gosta de trabalhar, mas gosta. Na minha época eu gostava, agora não gosta mais. Na minha época eles gostavam mesmo e trabalhavam mesmo. Entendeu? Mas agora mais não. Amém? Vocês não fiquem pensando que eu estou bravo não, o meu jeito é assim mesmo, tá bom? Não estou bravo. Tá certo? A minha esposa começa a ensinar lá na igreja. Aí daqui a pouco eu olho para ela, ela está assim, fazendo umas caras, fazendo umas... Dizendo assim, ó, diminui, o sangue está muito quente, esfria sangue, toma um gole de água. Que às vezes eu sou assim, irmãos, né? Mas não estou bravo com ninguém. Aí esses dias meu filho me chamou, pai, posso falar uma coisa para o senhor? Eu digo, pode, claro, deve. Aí ele falou, pai, o senhor não é a pessoa mais correta para falar de dinheiro na igreja, não. Eu falei, é mesmo, por quê? Eu falei, mas se eu sou dizimista, sou ofertante desde a minha eternidade. Ele falou, não, pai, você fala na igreja de oferta de dízimo, você fala bravo, você fala uma braveza, o povo fica com medo. Eu falei, mas eu falo, né, pastor Marcelo? Eu falei, Deus tem que levantar um obreiro aqui para falar desse negócio, porque tem alguém que tem que falar, e se não levantar ninguém para falar, sou eu mesmo, do meu jeito. Do meu jeito. Mas se eu contar uma coisa para você, somente abrindo um parênteses aqui. Aí um dia eu estava vindo para Ribeirão Preto. Ia visitar uma obra em Ribeirão Preto. Aí eu vinha orando, eu tenho o costume de pegar a estrada e eu viajava muito, muito. E eu pegava a estrada, aí eu saía de casa e dizia, Jesus, senta aqui do meu lado, Senhor. Senta aqui do meu lado. Aí saía falando com Jesus, igual a gente vem falando, conversando. E eu vinha conversando, eu vinha irmãos, horas e horas, 5, 6, 7 horas na estrada, conversando com Jesus. Jesus, você ouviu aquele negócio, Senhor? Você ouviu? Aí eu saí falando, a gente sai conversando com intimidade, como se ele estivesse ali, e ele está ali mesmo, né? Aí eu disse, Jesus, ele falou, Senhor, tira esse meu jeito, me dá sabe, uma outra habilidade para mim falar, pregar a palavra de Deus, mas não falar com tanta... Eu fico observando os irmãos que falam, né, com eloquência, e falam naquele tom suave, e a palavra ela penetra, vai penetrando, né, no nosso coração, e não é uma coisa agressiva. E Senhor, me dá esse espírito pacífico para pregar a palavra de Deus. E eu fui falando com Jesus, daqui a pouco eu esqueci. Eu esqueci que Jesus estava ali, né, porque às vezes a gente não vem conversando. A gente não vem conversando, né? A gente vem conversando, daqui a pouco, né, um dorme, aí eu olho, às vezes eu estou sozinho. Que um está cochilando, outro está a boca aberta, babando. E eu esqueci. Aí eu fui e liguei o rádio, né? Aí eu liguei o rádio, quando eu liguei o rádio, estava a irmã falando assim. Ela falou, a flauta faz som de flauta. Aí ela saiu falando, né? A corneta faz som de corneta. O violão faz som de violão. Ela saiu falando os instrumentos. Aí falou, o trombone faz som de trombone. E porque você é trombone e está querendo falar como flauta, Deus te colocou como trombone, usa o som que Deus te deu. Mas rapaz, eu falei, amém, Senhor, eu já entendi. Amém, Senhor. Nunca mais eu orei para mudar. Digo, Deus vai me usar da forma que eu sou. E às vezes eu sou sanguíneo, às vezes eu sou meio, sabe, aquela coisa ou vai ou vai. Às vezes eu chegava no trabalho, negócio não vai, pai, porque não vai? Vai sim, vamos lá, pega ali, daqui a pouco, está no lugar. Pronto, domingo, estou lá no culto, o culto é uma benção, aquela coisa, então uma benção, o culto, Deus derramando poder. Daqui a pouco chega lá um obreiro, disse, pastor, tem um problema ali, vamos ali. Eu nem saí, pastor. Aí eu saí, Deus derramando poder, eu saí ali, e está lá 4 obreiros, na frente do banheiro dos homens. Falou, pastor, já procuramos a chave, e parece que tem gente aí dentro, não tem chave, fechou pelo lado de dentro, e não tem outra chave, está fechado pelo lado de dentro. Eu acho que tem gente aí, de repente passou mal. Falei, mas por que vocês não abrem a porta? Não, pastor, não dá para abrir não, vamos ter que ir atrás de um chaveiro, e ele com a chave de fenda na mão. Vamos atrás de um chaveiro, me deu a chave de fenda assim, aí eu peguei assim, fiz assim, puf! A porta fez, puf! Abriu do outro lado. Aí ficou olhando para o outro, disse, rapaz, o pastor teve que vir aqui fazer isso. Aí eu voltei lá e sentei no meu lugar e fui adorar a Deus. Irmãos, nós precisamos ter atitude, ter iniciativa. Senão fica um monte de gente assim, dizer assim, caiu, morreu. Rapaz, o que é que vai ser? Um olha para o outro. Rapaz, chama o médico, chama o paramédico, chama isso, chama aquilo. Irmão, pega, joga nas costas, põe no carro, leva para o hospital. Vai morrer se ninguém tiver uma ação, uma atitude. Muitas vezes nós precisamos fazer isso. Vocês entenderam, irmãos?
E hoje nós teremos uma atitude, né, de sair da inércia e ser fiel a Deus, porque a fidelidade a Deus é o caminho para a verdadeira prosperidade bíblica. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Jesus. Em suma, a verdadeira prosperidade bíblica não está em acumular riquezas terrenas, mas em experimentar as bênçãos espirituais que Deus concede àqueles que buscam o seu reino e a sua justiça, sendo que tudo mais será acrescentado no tempo e da maneira que Ele quiser. Eita, que verdade, né? Eita, que verdade. No tempo e da maneira que Ele quiser. Mas pastor, está faltando dinheiro. Seja fiel a Deus, meu irmão, no pouco. Pastor, está sobrando dinheiro. Seja fiel a Deus no muito. Mas pastor, estou passando por uma crise, um momento de dificuldade. É só um momento, é um processo. É só o processo para algo que virá muito maior. O processo faz parte. Nós não vamos morrer com prova. Você não vai morrer com prova, irmão. Larga a mão de ser frouxo. Sai da inércia. Toma uma atitude. Vocês estão entendendo, irmãos? Desculpa a expressão do frouxo, porque frouxo é uma linguagem lá do Nordeste, não afeta ninguém. Às vezes eu esqueço que eu estou no Sul e vocês são mais educados, mas eu sou mal educado porque eu fico falando essas coisas. Mas aqueles, né? Eu sei que tem gente, eu sei que tem aqui uns baianos que me procurou depois do culto, tem baiano aqui, tem cearense, tem de tudo aqui. Deixa eu perguntar, tem pernambucano aqui? Levanta a mão, tem pernambucano? Rapaz, vai ser a primeira vez que eu vi que não tem pernambucano. Tem pernambucano aqui? Eita, rapaz, primeiro lugar que eu chego e não tem um pernambucano. Só tem o quê? Paulista? Mas o pai é o quê? A mãe é o quê? Filho de... Só para vocês entenderem uma coisa. Filho de gato, quando nasce no forno, é o quê, pastor Antônio? É gatinho ou é bolinho? Gatinho, né? O pai é nordestino, a mãe é nordestina, o caba nasceu em São Paulo. Eu sou paulista. É nada, tu é filho de gato, é gatinho. Tu é nordestino, cabeça chata. Não é porque nasceu no forno que tu é bolinho não, camarada. Tem gente achando que é bolinho porque nasceu no forno. Tu é nordestino, cabeça chata. Adianta dizer que eu sou paulista? Adianta dizer que eu sou aqui do Sul? Eu sou lá de Recife, Pernambuco, Nordeste. Com uma cabeça dessa, vocês querem o quê? Vou mentir? Não. De jeito nenhum. Tá certo? Glória a Deus, né? Fidelidade. Eu já falei a princípio, que é um atributo natural de Deus. Aí tem aqui várias referências. Deuteronômio 32, versículo 4. Números 23, 19. Ele não é homem para que minta, é filho de homem para que se arrependa. E tem tantas outras referências que tem aqui, né? Mas eu queria ler pelo menos 2 Timóteo 2 e 13. Coloca aqui, irmão, 2 Timóteo 2 e 13. 2 Timóteo 2 e 13. Diz assim, ó. Se formos infiéis, ele permanece o quê? Se nós somos infiéis, ele faz o quê? Não pode negar-se a si mesmo. Agora, se eu for infiel, ele pode me abençoar? Responda aí enquanto eu tomo água. Se eu for infiel, ele pode me abençoar? Dentro do tema que nós estamos estudando? Se eu for infiel, eu posso ser próspero? O que é que eu falei para vocês? Que a natureza de Deus não nos deixa sem juízo. Ó, pastor Antônio. A filha está lhe entregando, viu, pastor Antônio? Trazer um acabou de fazer cirurgia, está aqui, tem juízo não. Então veja. Eu falei a princípio para vocês. Eu vou repetir novamente. Deus, ele é fiel. É um atributo natural de Deus. Deus, ele é justo. É um atributo, a justiça é um atributo natural de Deus. Certo ou errado? Então a santidade, a justiça e a fidelidade de Deus vai nos deixar impune as nossas irresponsabilidades e as nossas infidelidades. Ele é fiel, ele não pode negar porque ele é fiel. Ele não pode negar a sua essência, a sua natureza. Agora, ele não pode me fazer próspero dentro do tema que nós estamos estudando, se eu for infiel. A sua natureza não me deixa ficar impune. A sua natureza não me deixa ficar sem juízo. Vocês entenderam, irmãos?
Tem crente que está coçando a cabeça, dizendo assim, meu Deus, pastor, esse negócio de introduzir esse tema na EBO não foi uma boa ideia, não. Tem alguém dizendo, é por isso que eu nunca vi nenhum EBO, em nenhum ministério, em nenhuma convenção falar sobre empreendedorismo, falar sobre essas coisas, né? É por isso que aí vem o cabeça chata, vem falar essas coisas, aí fica todo mundo olhando para a cara do outro, dizendo, o que é que esse cara está querendo aprontar aí? Eu não estou querendo aprontar nada, eu estou somente ensinando a palavra de Deus. Eu não estou aqui ensinando nenhuma fórmula mágica de ninguém ganhar dinheiro, de ninguém ficar rico, de ninguém, não. Está cheio de gente aí na internet. Os influenciadores aí, para tirar até 200 mil reais aí, está aí na internet. Para te ensinar a ser rico, ser próspero. Eu não tenho compromisso com cartilha, com manual de teologia da prosperidade, e muito menos com os coaches, né, da prosperidade. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Porque é isso que eu tenho vivido desde a minha mais tenra idade. Eu não sei fazer outra coisa, a não ser trabalhar de 12 a 15 horas todos os dias da minha vida, desde que eu me entendi por gente. Desde os 11 anos de idade que eu comecei a sair de casa. E nunca mais voltei. Nunca mais voltei. E tem tantas histórias para contar para vocês, que ficaria aqui meses inteiros contando as experiências que nós temos enfrentado. Algumas poucas experiências, irmãos, que a gente conta para vocês, dentro muitas vezes de uma ministração de uma palavra, mas é somente alguma coisinha, que a gente poderia contar tantas outras. Amém? Então nós já aprendemos que a fidelidade é um termo de origem latina, fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, daquele que assume compromisso com aquele que assume o compromisso, então ele vai procurar ser fiel. Tá certo? Ok, irmãos? É a característica daquele que é confiável, honesto e verdadeiro. Tá certo? Então grave bem isso. Ele é o que mesmo? Confiável, honesto e verdadeiro. Essas três características, essas três qualidades, sem essas três qualidades, você será apenas mais um. Não tem como Deus te abençoar se você for desonesto. Não tem como Deus te abençoar se você não for verdadeiro. Você vai negociar, irmãos, balança justa, peso justo. Deus te abençoará na tua sinceridade, na tua verdade. Mas estão fazendo coisa errada. Deixa quem quiser fazer coisa errada. Não tem como ser competitivo desse jeito. Mas peraí, rapaz, aquilo que é teu, aquilo que Deus determinou para você, será teu. Ainda que o inferno, ainda que se levante o espírito do governador, tu não deve arredar o pé do teu lugar, tem de ser fiel, de ser honesto, ser verdadeiro, de forma nenhuma. Procure ser fiel a Deus. Não, irmãos, o que tem de gente aí, no nosso meio, fazendo coisa errada, não é brincadeira. Pessoas que estão vivendo em um mundo virtual, porque isso aqui, irmãos, isso aqui, se você dominar ele, será uma bênção. Mas se você não souber dominar ele, ele vai te dominar e vai te levar para o abismo. Isso aqui, uma coisinha de nada dessa daqui. Muita gente vivendo, ele passa horas e horas inteira. Esses dias, ali a gente estava ali num grupinho, e eu falando dos perigos desse mundo virtual, e o tempo que as pessoas estão ficando expostas a esse mundo virtual. Qualquer um dos smartphones de vocês, ou seja, a maioria dos smartphones de vocês, tem ali a forma de você. Eu sou meio semi-analfabeto desse negócio digital, mas você sabe o tempo que você ficou exposto. Não é isso? As telas. E ficou ali, né, e a gente levantou aquela discussão, aí ficou aquela curiosidade, um olhou assim, disse, mas peraí, deixa eu ver a curiosidade aqui. Um olhou, média 16 horas. Falou, não é isso não. Irmãos, pega o celular e fica brincando ali, olhando aqueles vídeos bestas ali. Fica para você ver uma coisa. Daqui a pouco você diz, passou 1 hora. É assim, ó. Aí o outro olhou, 12 horas. O outro, 9 horas. Aí, um olhou para o outro e disse assim, mas a gente quer ver o seu. Aí foi olhar no meu, a média, 55 minutos. A média, 55 minutos. Eu falei, eu domino ele. Isso foi agora recentemente, não tem nem um mês.
Eu falei, eu domino ele. Eu até vejo alguma coisa. Mas quando eu olho que passou ali 10, 15 minutos, eu estou... irmão, sai desse negócio para lá. Tem muita gente vivendo no mundo virtual, irmãos. E é um perigo viver dentro do mundo virtual. Vendo esses charlatões da prosperidade e tantos outros assuntos, crentes que estão sendo influenciados por influenciadores. Gente que não tem filho ensinando a criação de filho. Mas tem graça um negócio desse? Eu sento a língua lá em casa. Digo, esquece esse negócio. Eu posso falar de criação de filho, porque eu tive 3, não tive 4, e tenho 5 netos. Estou ainda aprendendo. Quem vai me influenciar a criar meus filhos vai ser o quê? Olha o que vai ser. Palavra de Deus. Aqui, é o manual. Tem esse negócio de influenciador, isso ou aquilo, porque as pessoas estão vivendo no mundo virtual. Mas o mundo real, ele é físico, belisca assim, Você sente, não sente? Não sente, belisca assim. Você vai sentir, Por quê? Porque é uma propriedade do teu corpo físico, tato. Não é isso? É uma propriedade do teu corpo físico. Ele é físico e ele é o quê? Espiritual. Porque tem gente achando que não existe mundo espiritual. Tem crente, irmãos, que acha que não acredita no mundo espiritual. Vai brincando, o diabo pode pegar aí ou tu tá. Se tu não acreditar nesse negócio. Se tu não estiver bem com Jesus, bem com Deus. Esses dias eu fui aconselhar um casal que está com problema, isso, aquilo e tal. Procurou o pastor. Estou falando por quê? Não estou falando o nome de ninguém. E eu aconselho toda quinta-feira. Toda quinta-feira, eu atendo a membresia da igreja e tal, e até pessoas que não são lá da igreja, da nossa comunidade, vêm lá para mim, pastor, eu queria conversar com o senhor, tem um horinho que eu podia falar com o senhor? Pode, vai na quinta-feira, eu estou lá para atender. Aí a pessoa, pastor, eu vim aqui porque fizeram obra de macumba, feitiçaria, e Deus usou uma missionária e disse que os nossos negócios estão travados, está atingindo a nossa vida sentimental e os nossos negócios. Está tudo travado, está tudo amarrado, pastor. E eu vim aqui para saber se o senhor consegue nos ajudar a destravar esse negócio aí. Eu falei, pastor Marcelo. Posso falar, pastor Marcelo? Eu conversei com o pastor Marcelo, ele disse, não, tem que aconselhar eles, a missionária que revelou, o macumbeiro recebeu para fazer o trabalho macumba, paga a missionária para eles fazer o trabalho macumba. Primeira coisa que eu falei para eles, como é que vocês estão como casal, eu como homem e mulher? Pastor, já tem tantos anos que a gente está dormindo separado. Falei, rapaz, o diabo está lá dentro da casa de vocês, não precisa nem fazer trabalho macumba. Para que fazer trabalho macumba? Se vocês estão vivendo uma vida... Não. Falei, trabalho de macumba, irmão, isso aí sabe para quem é? Para quem anda aí, sabe como? Com a vida torta, com a vida toda errada, mas para crente, nenhum trabalho de feitiçaria, de macumbaria, pode fazer macumba, mas pode fazer com força. O pastor ontem usou a expressão, disse, né, jogar o quê? Como é que é? Jogar terra de cemitério, não, joga o defunto agora, né? O pastor usou a expressão, joga o defunto agora, porque só a terra não vai resolver não, só a terra de cemitério não resolve, joga o defunto. Amados, nós, irmãos, temos o exército celestial ao nosso lado, o próprio Deus, o Senhor Jesus, o guarda de Israel, não vela, não dorme, não tosqueneja, em volta do seu povo. Se tu for fiel a Deus, irmãos, o inferno pode se levantar, pode fazer obra de macumba, de feitiçaria, não sei o quê, as portas dos irmãos, não, irmãos, porta nenhuma se fechará, se não for prova de Deus, se Deus não permitir. Se Deus permitir, você vai passar provação, tentação, mas sabe para quê? Para um projeto maior, para algo maior lá na frente. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. 8:28 de Romanos. O versículo 18, Paulo diz assim, porque eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que um dia em nós há de ser revelada. Oh, que alegria, que esperança gloriosa. Tiago vai dizer, mas tem de grande gosto quando caís em várias tentações, provações. A palavra do grego é perasmo. São provações do dia a dia, são tentações, as provas do dia a dia. É para ter prazer, para ter gosto, para ter alegria. Porque essas provas, essas tentações vão te levar e te aproximar de Jesus, meu irmão. Fica triste com isso não, tá bom? Amém? Glória a Jesus. Vamos correr aqui. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos correr aqui, põe lá o slide 36, por favor, meu amado irmão. Confiando na fidelidade de Deus para desfrutar
a verdadeira prosperidade, confiando na fidelidade de Deus para desfrutar a verdadeira prosperidade. O fundamento do ensino da suficiência divina é que o Pai Celeste nos supre todas as necessidades. Filipenses 4,19. Coloca aí, irmãos, Filipenses 4,19. Através da sua palavra, o Senhor demonstra todo o seu amoroso cuidado para com seus filhos. Depois nós vamos ler Salmo 145, versículo 9. Foi lido esses dias, né? Mas vamos ler primeiro essa referência aqui, O meu Deus, segundo as suas... O que é que acontece? Bem forte. Repita, como diz o pastor Antônio. Para ficar gravado mais uma vez. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Estou aprendendo com o meu pastor. Isso pode, né, pastor Antônio? Isso pode, né? Porque é Bíblia, é palavra de Deus, irmãos. O meu Deus. Olha só, confiando na fidelidade de Deus para desfrutar da verdadeira prosperidade. É Paulo dizendo, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, lembra de Davi? Lá em 1 Crônicas 29, do 10 ao 18, que nós lemos, o que é que ele disse? Que o meu Deus suprirá, que é dono de todas as riquezas. Ele diz assim, suprirá todas as vossas, a minha, a necessidade de vocês, em glória por Cristo Jesus. Irmãos, o segredo é Jesus. Oh nome doce. Oh nome, irmãos, que tem poder. Às vezes eu dou uma loucura na igreja e eu falo para os irmãos, repita assim, Jesus. Aí os irmãos falam, Jesus. Aí eu digo, Jesus, aí Jesus. Jesus, 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 Jesus. Vamos fazer aqui? Vamos lá. Vamos fazer de conta que eu estou lá na minha congregação. Vamos lá. Jesus. 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 Quando tiver tudo ruim, faz uma prova. Quando você tiver com dúvida, quando a depressão quiser invadir teu coração, quando a crise de ansiedade querer invadir aí, quando você começar a se tremer, o corpo começar a se tremer, você começar a se balançar, a boca, o coração começar a dar taquicardia, aí sabe o que você faz? Para o que você está fazendo e diz assim, Jesus, Jesus, mas com todo o fôlego que é no pulmão, Jesus, Jesus, quando você falar 3 vezes, irmão, você vai dizer, mas cadê aquelas coisas ruins que eu estava sentindo? Esse nome tem poder e não esqueça disso, irmãos. Não esqueça disso, este nome tem poder, é o poder de Jesus. Sobre este nome toda língua vai confessar que Ele é Deus. E todo joelho vai se dobrar sobre o nome de Jesus, sobre esse nome, nome de poder, nome de autoridade, nome que o inferno abala, as estruturas da terra abala. Davi, ele diz o seguinte, está no Salmo 46, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Ele quebra o arco, corta o lance, quebra os carros no fogo. Alegrai-me de saber que eu sou Deus, ser exaltado entre a terra. Oh, irmãos, ó nome doce, ó nome que tem poder. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome é poderoso. Então eu posso desfrutar da verdadeira prosperidade. Porque sabe por quê? Porque Ele é fiel, confiando na fidelidade de Deus. É um atributo natural, Ele é fiel. Amém? Glória a Jesus. Mas vamos ler outra referência. Eu falei que a gente ia ler. Vamos ler Salmo 145, versículo 9. Salmo 145, 9. O Senhor é bom para todos,
e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. É o 9, né? As suas misericórdias são sobre suas obras, são sobre todas as suas obras. Glória a Jesus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Provendo-lhes o necessário para que tenhamos uma vida digna. Gênesis 24, 48 ao 56. Por conseguinte, o cristão precisa conscientizar-se que Deus jamais abandonará os seus filhos. É o que Davi declara em sua oração, em Crônicas 29, 12, que nós lemos, né? E riquezas e glória vêm diante de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer, e dá força a tudo. Na mão de Deus está o engrandecer, Ele dá força a tudo, Ele nos abençoa. Se você descansar na fidelidade de Deus, você irá prosperar. Desfrute da fidelidade desse Deus que nós servimos, desse Deus que é poderoso. Louvado seja Deus. Aleluias, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Então vamos lá, vamos correr aqui. Muita coisa aqui ainda para a gente falar, e o tempo não vai dar para a gente finalizar, mas o tempo é um bom tempo. Muitas vezes nós que não sabemos administrar o tempo que nos é dado, mas se eu pegar um galão de 20 litros, pedir para o pastor Jessé abrir a boca, e eu começar a derramar o galão de 20 litros na boca do pastor Jessé, o que é que vai acontecer? Ele vai tomar no máximo 1 litro ou 2. E depois vai se derramar tudo. Agora, se eu deixar aquele galão ali, e o reverendo Jessé for lá no tempo propício que ele sentir sede, tomar água, o que é que vai acontecer? Ele vai absorver toda aquela água, o seu organismo vai absorver toda aquela água. Então, se eu chegar aqui e começar a ler o material, encher vocês de informação, derramar um monte de informação na cabeça de vocês vão absorver alguma coisa, mas depois você vai dizer, mas o que é que ele disse? O que é que ele disse? Ele disse tanta coisa e acabou não dizendo nada. Então, o ensinador ele precisa tomar esse cuidado, para não sair derramando um monte de informação e depois absorve-se pouco. Não é isso? Então vamos devagarinho no nosso batidão para a gente absorver aquilo que Deus tem para nós. E aquilo que não for absorvido, você tem um material aí, depois o pastor Gilson vai fornecer esse material digital e você na sua casa, no seu comércio, no seu negócio, no seu trabalho, você vai se debruçar com a Bíblia do lado, você vai ler os apontamentos e conferir com a Bíblia como um bom crente bereano que você é. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá. Confiando, slide 38, meu irmão. Confiando nas promessas de Deus. Confia nas promessas de Deus. São muitas as promessas de Deus para o seu povo. As mais significativas não se resumem aos bens materiais, mas ao perdão dos nossos pecados. Hebreus 8 e 12. A adoção, 2 Coríntios 6 e 18. A vida eterna, 1 João 2 e 25. E há um novo céu e uma nova terra, 2 Pedro 3 e 13. Essas promessas revelam a suficiência de Deus em nos prover o melhor. Vamos ler 2 Pedro 3 e 13? Coloca aí, meu amado, 2 Pedro 3 e 13. Somente essa referência para a gente seguir aqui. Olha lá o que aqui está escrito. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Você está aguardando, irmãos, o novo céu e a nova terra? Vocês têm essa esperança ainda? Você pode dizer Maranata? Você pode dizer Maranata? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas nós, segundo a sua promessa, a promessa de seu Zé e Dona Maria, elas caem por terra. Mas as promessas de Jesus, jamais elas caem por terra. A promessa feita pelos homens, elas são falhas. As promessas feitas pelos nossos governantes, muitas vezes elas falham, elas param, elas caem no meio do caminho. Mas as promessas que Jesus fez, irmãos, aguarda, que é prego batido e ponta virada, como nós falamos lá no Nordeste. É prego batido e ponta virada. Foi Jesus que disse? Se foi Jesus que disse, pode esperar, pode aguardar. Está cheio de gente por aí
correndo atrás de sonho, atrás de profecias e profetadas, e vai, corre de um lado, corre para o outro, fica ali. Não, mas Deus falou, Deus usou aqui o profeta, e o profeta... Irmãos, eu acredito em profecia, eu acredito em revelações, eu acredito em sonhos, eu acredito em tudo isso, se tiver de acordo com isso aqui. Se não tiver de acordo com isso aqui, irmãos... E sabe a melhor forma de saber se foi Deus que falou? Sabe a melhor forma de fazer? Sabe qual que é? Aguardar e esperar o tempo. Porque se foi Deus que disse, vai se concretizar. Se não foi Deus que disse, não vai se concretizar. Eu já recebi tantas profecias, eu fico aguardando, não saio do meu lugar, não fico movendo. Esses dias veio um obreiro, pastor, não vou fazer o curso teológico, porque, não queria dizer não, mas... Não, eu posso falar assim porque ninguém sabe o nome, né? O pastor Marcelo sabe, mas ninguém sabe o nome, né? O pastor Jacé também sabe o nome. Pastor, eu não vou fazer o curso teológico, não, porque eu recebi uma profecia, o irmão teve um sonho, mas eu não queria nem dizer para o senhor, porque o senhor é nervoso. Não, é melhor não falar, não. Não, deixa para lá, não vou falar, não. Eu digo, volta aqui, senta aí. Senta aí. Vou ler assim mesmo. E ele sentou e falou, olha, eu odeio essas coisas. Se você não quer me falar, então nem começa a falar. Nem vem com essas besteiras aqui perto de mim, não. Baboseira, deixa de mimimi. Fala logo o que você quer dizer. Não, porque o irmão teve um sonho comigo, que ele disse que ele me viu arrumando as malas, que eu ia para assumir um trabalho, que eu não vou ficar aqui muito tempo. Eu falei, então ele é seu pastor? É ele que é seu pastor? Deixa de besteira, vai fazer o curso teológico e acabou com o seu tempo, rapaz, ou com curso ou sem curso, você vai, mas deixa de bobagem, acaba com isso, vai trabalhar, vai estudar, vai se capacitar, vai se preparar, deixa desse negócio de mimimi. Aí ele saiu todo meio desconcertado, mas ele sabe que eu amo ele, rapaz. Irmãos, eu amo a cada um deles, mas com toda a força, com todo amor, e eu quero o melhor deles, mas eu quero forjar obreiros fortes, homens fortes, líderes, irmãos, né? Que dê sequência a esse legado. Esse negócio de mimimi, de coisinha, de ciúme, de não sei o que, só quem prega fulança. Irmãos, no teu tempo tu prega, fica quieto, fica no teu lugar, espera o tempo de Deus. Se tu estiver sendo provado, tu vai ser reprovado, né? Porque não sabe esperar o tempo. Oh, Jesus, meu Deus, eu não vou nem falar nada, porque é melhor não falar. É melhor falar a palavra de Deus e beber água. Que hoje parece que o feijão estava salgado hoje. Não é isso, meu amado? Não é por aí assim? Não é assim? Está cheio de gente aqui, não tem não, mas lá de onde eu vim tem um monte. Aqui eu tenho certeza que não tem, mas lá de onde eu vim tem um monte. Não é isso? Uma coisinha, qualquer coisa, eu chamo de crente malícia. Quem sabe o que é malícia aqui? O senhor sabe o que é malícia, pastor Antônio? Sabe o que é malícia? Malícia é uma planta bem viçosa que tem lá no Nordeste. É uma planta bem viçosa. Ela parece, como que eu posso... Mas ela fica bem verde, né? O irmão sabe, né? O irmão acho que conhece, não é isso, irmão? Né? Conhece. Ela está bem viçosa. Triscou nela, ela murcha toda, ela fica toda murcha. Como é o nome aqui? Dormideira aqui, né? Lá na minha região é malícia. Malícia, a gente chama de malícia. Não, né? Não me toque, né? Também não me toque, né? Está cheio de crente, mimimi, não me toque. Qualquer coisinha tocou nele, acabou-se. Estava aquela coisa linda, negócio viçoso, negócio tal, e dando glória, e lá vai, mas tocou nele, murchou, quer até desviar. E dá um trabalho para pastor, esse tipo de crente malícia. Graças a Deus que aqui não tem, pastor Antônio. Deus seja louvado que aqui não tem. Não é isso? E se tiver, vai te converter, meu irmão. Se tiver, vai te converter. Deus é fiel, Ele prometeu e supre todas as nossas necessidades. Se Ele prometeu, Ele supre todas as nossas necessidades. Pode pular aí, irmãos, acho que é o 38, não, deixa eu ver. É o 40, o slide 40. Dedicando-se ao trabalho para a prosperidade financeira. Eita, rapaz. Dedicando-se ao trabalho para a prosperidade financeira. Tem crente que quer ficar
Esses dias um irmão me contou uma história que ele foi pagar uma conta na lotérica e daqui a pouco ele está lá ali na fila da lotérica, quando ele coloca assim, quando ele levanta a cabeça, ele vê um ancião, um homem de cabeça branca, um pastor antigo, estava na frente e ele não viu que tinha um irmão atrás, e está lá o pastor ancião com aquele bolo, ele já conhece a história, um bolo de bilhete da Mega Sena da virada ali, preenchendo, fazendo a sua fezinha na loteria, no bilhete da loteria, né? Querendo pegar como é que chama lá mesmo? Eu nunca joguei esse negócio, então fica até ruim para falar. É a mega da virada, não é assim, né? É isso mesmo? Falei isso? A mega da virada. Está querendo prosperar com a mega da virada. Irmão, isso vai ser só desgraça, esse negócio. Deixa isso para lá. Você quer prosperar? Vamos aprender aqui como é que nós vamos prosperar. Olha só, dedicando-se ao trabalho para a prosperidade financeira. O trabalho foi instituído por Deus antes mesmo da queda de Adão. Vamos ler Gênesis 2:15? Gênesis 2:15. Aliás, o trabalho aparece na Bíblia como algo útil, necessário e nobre. Aí tem aqui um monte de referências, mas vamos ler Gênesis 2:15, antes da queda do homem. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Tem gente dizendo, eu quero descobrir quem criou o trabalho, que eu quero mandar matar. Olha, irmãos, que coisa, né? Oh, que coisa. Irmãos, mas vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11. Coloca aí também, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11. Vamos ver aqui alguma dessas referências, pelo menos umas 2 ou 3. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 11. Glória a Jesus. Olha o que aqui diz o texto. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Então veja, é Paulo dizendo. E tem outra referência que ele vai dizer o seguinte: aquele que não trabalha, não faça o que mesmo? Aquele que não trabalha, não. Tem gente que diz assim: o Senhor me chamou para viver da fé, mas da fé dos outros, né? O Senhor me chamou para viver da fé. E vocês já viram que tem um monte de preguiçoso? Mais uma vez eu digo, aqui não tem não, mas lá de onde eu vim tem. O cara não gosta de trabalhar, ele é inimigo do trabalho. Aí ele lê a Bíblia, ele tem uma boa palavra, lá na empresa passou um monte desses. Passou um monte, porque a mulher aperta o camarada, sabe? Aí o cara tem que procurar um emprego, porque se a mulher não apertar o cara, ela sai para trabalhar e ele fica dormindo. Estou falando de obreiro, viu, irmãos? Lá na empresa passou pelo menos uma dúzia, não falou nem meia dúzia, mas mais de uma dúzia desses camaradas passou por lá. Tá? Obreiros, pregadores da palavra de Deus. Pregadores, irmãos, que ensinam a palavra de Deus, mas não gostam de trabalho. Não gostam de trabalho. Tem uma boa oratória. Pastor Zedequias, tem desse lá não, né, pastor Zedequias? Lá não tem não, né? Não, né? Graças a Deus. Mas lá passou, lá na minha empresa passou um monte. Lá na empresa passou um bocado, desses aí. Teve deles que até saiu forjando documento, pastor Antônio. Aí quando eu vejo esses homens pregando, irmãos, o estômago embrulha. Porque eu não recebo a palavra que é de Deus, mas não o sacrifício desse indivíduo. Tá bom? Aí, e tem uns que vão para o campo missionário, Jessé sabe disso, né, Jessé? Aí o secretário de missões vai lá visitar. Quantas vezes, né? Aí chega lá 10 horas da manhã, o cara está fazendo o quê, Jessé? 10 horas da manhã. O missionário está no campo dormindo. Aí você chega lá, 4 horas da tarde. Eu fui em uma das viagens um dia. Chegamos lá 4 horas da tarde. O cara estava dormindo. O obreiro da congregação lá. E o cara dormindo, ele e a mulher dormindo. E bate na porta, bate na porta, bate na porta. O cara sai com os olhos tudo remelado. Você sabe o que é cabelo assanhado? Sabe o que é cabelo assanhado? Lá em São Paulo, o povo não sabe não o que é cabelo assanhado, não.
Isso é lá do Nordeste, né? O cabelo assanhado, cabelo embaraçado. Os cabelos tudo assim, tudo parecendo que viu Aima, né? Aquela coisa que viu Aima, né? É gente que não gosta de trabalhar e quer prosperar fazendo a fezinha. Escrevendo aos Efésios, Paulo aconselha aos novos crentes: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Efésios 4:28. A prosperidade do crente está associada ao trabalho. Deuteronômio 8:18. Que no âmbito da palavra de Deus tem uma finalidade que transcende o mero acúmulo de bens. O cristão, portanto, deve conscientizar-se de que a bênção do Senhor se manifesta também por intermédio do nosso labor diário. Deuteronômio 15, verso 7, verso 8. Provérbios 10 e 29. São essas, se você, irmãos, observar isso que está sendo ensinado aqui, desde segunda-feira, não tem como não prosperar. Não tem como você não ser próspero. 6 minutos? O pastor Gessé está me monitorando ali, 6 minutos. Pastor Gilson não subiu aqui ainda não. Eu só vou parar quando subir o pastor Gilson. Não quer nem saber. Ele disse, quando eu subir, tem 5 minutos. O pastor Gilson não está aqui, quem está ali é o pastor Juliano. Então eu vou continuar. Ser fiel à palavra. Eu vou pular aqui tem, dedicando-se ao trabalho para a prosperidade financeira. Não prosperamos sem rejeitarmos o consumismo. Está aí, depois vocês vão ler aí, tá? Entendendo o princípio da semeadura. Eu quero fechar aqui com entendendo o princípio da semeadura. É o slide 42, meu irmão. Coloca aí, slide 42, e eu já vou finalizar nesses minutos que me restam aqui. Tá bom? Vou finalizar. Entendendo o princípio da semeadura, contribuindo para a obra de Deus. Está aí no material de vocês. Tá bom? O reino de Deus, apesar de seu aspecto sobrenatural, necessita de nosso apoio natural para expandir-se até os confins da terra. Portanto, ainda que não sejamos detentores de grandes posses, seremos considerados prósperos e bem-aventurados se participarmos com os nossos haveres do avanço da obra de Deus. Lucas 21, do 1 ao 4, Filipenses 4, 18 a 19. Vamos ler Filipenses 4, 18 a 19? Vamos lá, irmão? Aliás, vamos ler Lucas 21, do 1 ao 4. Lucas 21, do 1 ao 4. Tá bom? Essa passagem é bem conhecida, né? E olhando ele, viu os ricos lançarem nas suas ofertas na arca do tesouro. Continua aí, irmãos. Né? Verso 3. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Verso 4. Porque todos aqueles deram as ofertas, todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Nós não falamos, irmãos, não é sobre a quantidade da oferta, mas é a qualidade da oferta. E cada um deve contribuir segundo a sua prosperidade. Pastor, hoje eu só posso contribuir com R$10. Contribua com R$10. Mas se Deus prosperou com 100, contribua com 100. Se Deus te prosperou com 1.000, contribua com 1.000. Se Deus te prosperou com 10.000, contribua com 10.000. Se Deus te prosperou com 1 milhão, contribua com 1 milhão. Se Deus te prosperou com 10 milhões, contribua com 10 milhões. Esses dias, agora, logo depois que virou o ano, a minha filha me apresentou todos os aportes que foram feitos em 2024 ao campo missionário. E ela se assustou. Ela disse, pai, é muito dinheiro. E eu respondi para ela, eu digo, é mesmo, filha? E eu quero contribuir com 10 vezes mais esse valor. Ela disse, 10 vezes mais, pai? Eu digo, porque se eu prosperar, se eu contribuir com 10 vezes mais, significa que eu vou prosperar. Que eu prosperei 10 vezes mais. Amados, a matemática de Deus é exata. A matemática de Deus é exata. Não espere ganhar 1 milhão para você contribuir, não. Comece a contribuir com R$2, se for o caso. Eu só posso contribuir com R$2. Põe os teus R$2 nas ações do reino e tu vai ver quanto que ele vai render. Mas eu posso contribuir com 100. Põe 100.
E tu vai ver o que é que vai acontecer. Tu está investindo nas ações do reino. E investir nas ações do reino é a chave que destrava os tesouros escondidos. Irmãos, quando você entende essas coisas, vira uma chave na tua cabeça, mas vira uma chave que você passa a desfrutar da verdadeira prosperidade. Não tem mistério, não tem oba-oba, não tem mimimi, não tem fórmula mágica, tem a Bíblia, tem a palavra de Deus. Entendeu? E a palavra de Deus ela é verdadeira, tá certo? Filipenses 4, 18, 19. O pastor Gilson não chegou aqui ainda, então vamos continuar. Tem 2 minutos para o pastor Gilson subir aqui. Me ajuda aí, isso, irmãos. 4, 19. Ó. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Glória a Jesus. Eu vou parar por aqui, mas eu vou só, para finalizar, porque eu tenho somente 1 minuto, brincadeiras à parte, o pastor Juliano já está ali. Olhe para seu irmão e diga assim: você tem investido na obra de Deus? Você tem sido fiel a Deus? Repita, você tem sido fiel a Deus? Agora faço uma pergunta retórica. Eu estou sendo fiel a Deus? É muito bom quando a gente pergunta para os outros, né? Agora, e quando nós perguntamos para nós mesmos? Eu estou sendo fiel a Deus? Sintetizando o verdadeiro caminho para a prosperidade segundo a Bíblia. O verdadeiro caminho para a prosperidade segundo a Bíblia. Fundamente-se antes de tudo na providência de Deus, pois Ele capacita-nos a obter o necessário, a necessária provisão para a nossa vida. A prosperidade bíblica faz do cristão um autêntico dispenseiro dos negócios de Deus, e como tal, estimula-o a usar de forma adequada aquilo que lhe foi confiado. Há uma ação de Deus em abençoar-nos e uma resposta da nossa parte em reconhecer corretamente os benefícios divinos. Você tem sido fiel a Deus com a sua prosperidade, com tudo aquilo que Deus confiou a você? Você tem sido um mordomo fiel? Ontem eu falei do sermão profético, finalzinho do capítulo 24, capítulo 25, vai falar de 3 parábolas. A primeira parábola fala sobre o servo fiel e prudente. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre os seus bens? Aquilo que você tem não é teu. Diga para seu irmão: aquilo que você tem não é teu. Você é só mordomo do que Ele confiou a você. E Ele está vindo aí. E Ele vai pedir conta do que Ele confiou a você. Deus abençoe, irmãos. E sinceramente, já estou com saudade de vocês. Vocês orem por mim, que eu oro por vocês. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas eu vou dizer: Jesus, a cada rosto que meus olhos contemplaram, Senhor, visita-o nas suas necessidades. Visita os seus negócios, a sua família, o seu lar, a sua casa e a sua intimidade. Amém? Pastor Gil chegou, agora eu posso parar.